Bom dia, meus caros nerds! Faz um tempo que eu não gravo um vídeo aqui, mas hoje tem uma razão especial, afinal, ano novo aí, metas a serem cumpridas, eu acho. E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Ana Luísa, minha prima querida e minha companheira de tantas e tantas leituras nesse mundão afora. E galera? Eu decidi fazer o quê? Convidar ela pra gente comentar um pouco sobre, acho que as leituras que mais marcaram a gente nesse ano. E aí vão elas, né? Só que antes disso, para a lista ter um pouco mais de credibilidade, os critérios da seleção. Primeiro, livros e quadrinhos vão ser considerados. Segundo, a gente pode ler, tipo assim, comentar livros de qualquer época. Eles podem ser publicados em 2006, 2015, 2021. Então não são só publicações de 2021, são publicações de qualquer ano, mas elas têm que ser ter sido lidas por nós em 2021. Terceiro, a gente não está considerando releituras. Não está considerando também nada online, que lê assim tirinha de internet e tudo mais. E a ordem que as coisas vão aparecer aqui reflete a nossa opinião pessoal. A gente não está elencando os melhores coisas que saíram, o que é melhor, não. Aquilo que mais marcou a gente e os porquês. E então, Luísa, quantos livros tem na sua pilha? A minha pilha tem 12 livros. Ainda a gente vai falar sobre alguns livros que a gente gostou muito. Que meio que bateu em comum em nossas listas. Exatamente. E você, Manuel? Quantos livros você tem nessa lista? Bem, a minha lista ficou um pouquinho maior, deu 19 itens. Então, aí meio que quando chegar lá no final da lista, assim, meio que bater, eu vou no começo, até chegar no... A gente fez a matemática aqui, pegou o prancheta, tudo bonitinho. A gente pegou, assim, eu vou falar 2, ela vai falar 1 até a gente chegar no sexto. Aí quando eu chegar no meu sexto e no dela, aí vai ser 1 pareado até o final. Exatamente. Então, posso começar? Vamos lá. Primeiramente, das leituras que eu fiz assim nesse ano, eu acho que por ser um ano de pandemia, todo meio para baixo, acho que as comédias, coisas cômicas assim, marcaram muito. E aí eu vou começar com Cantinho do Caio, que é do Caio Oliveira. Ele tem o perfil no Instagram dele, Cantinho do Caio, que eu recomendo que você siga, é muito engraçado. Cantinho do Caio é uma compilação de basicamente todas as várias tirinhas dele, de coisa que ele publicou na internet nesses últimos anos. Tipo... basicamente isso, ele fazendo zoeira e comédia com coisa de anime, tipo, umas piadas aqui, umas artes, e é muito divertido. Tipo, ele usou tudo, usou Cavaleiro do Zodíaco, usou Dragon Ball, e aquelas piadas meio piada de tiozão, e o projeto gráfico maravilhoso do que ele fez. Eu gosto que ele criou uma dessas imagens de completar, sabe? Até que você pega, vou dar exemplo, o Dragon Ball, que tem uma mesma imagem, que a cada edição que você compra vai formando uma imagem longa. Aqui ele fez um que nunca vai ficar completo, porque ela já começa na parte final e só vai ter uma edição, então é maravilhoso. E eu gosto também por causa que tem um erro na capa que corta 3 dedos aqui do Sr. Caio. Eu não sei, acho que eles deixaram pular isso mesmo. Mas, tipo, é muito divertido. Qualquer um que gosta de anime, assim, saca essas piadas que vem em grupo de Facebook ou grupo de Instagram mesmo, assim, de anime e tudo mais, esses memes. É muito divertido. E, passando para mais uma leitura que eu achei bacana esse ano, temos Espetacular e Meneghetti, do Cashfire. Bem, Espetacular e Meneghetti conta a história do Dino Amileto Meneghetti, tem que falar com o sotaque italiano, afinal. Conta a história desse cara, que ele é um italiano, ele veio para o Brasil lá por volta de 1920 e ele é considerado o gatuno dos telhados de São Paulo. Ele é tipo uma figura, uma lenda urbana de São Paulo, porque ele ia lá e, tipo, roubava, tipo assim, só que ele tinha um código de conduta que era engraçado. Ele tinha algumas regras, tipo, ele não roubava gente pobre, ele... É quase um Robin Hood, só que ele ainda era um ladrão. Ele só roubava coisas... Até dos ricos, ele só roubava coisas supérfluas, tipo joia. Ele não roubava dinheiro, ele roubava joia. Ele não se envolvia com drogas, só trabalhava sozinho e, no geral, era isso. O legal do quadrinho é tipo, o Cashfire ele toma muitas liberdades poéticas, tipo, na maneira como a obra é conduzida.
como alguns personagens aparecem, e até cronologicamente a ordem de certos eventos, assim, porque é meio que uma homenagem ao personagem mitológico que o Meneghetti foi, e meio que vai contando isso ao mesmo tempo que faz várias homenagens a, tipo, mostra um pouco da São Paulo daquela época, porque naquela época São Paulo não tinha aquele monte de prédio, era tudo bem diferente. Então é quase mostrando um período diferente de uma cidade que hoje em dia é tão estigmatizada por ter prédio alto, carro indo e vindo. E conta uma história de um personagem que eu sinceramente não conhecia. Eu não fazia a menor ideia de quem que era esse cara antes de ler, eu achei bem divertido. O projeto gráfico é da editora Guará, tipo, que eles foram muito bem esse ano, tipo, pensaram... É bem bacana, tipo, marcar a página. Tem o formato do Meneghetti, tipo, é uma aventurona. Tipo, pra quem gosta de... É uma aventurona, tipo assim, no final tem uma parada, umas páginas mais pesadas, uma coisa que acontece assim, mas no geral eu recomendo a leitura pra qualquer um que tem interesse em um personagem como esse. É uma literatura bem diferente, que chama Projeto Hibakusha, do G. Profeta e Lídia Zanella, que foi um quadrinho documentário. E esse documentário eu gostei muito em relação, além das design em si, é muito bonito, e a questão de ser um projeto sobre essas pessoas que... No caso, os Hibakusha eram as pessoas que sobreviveram às bombas atômicas. Foram duas bombas atômicas. Foram em Nagasaki e Hiroshima, que meio que decretou o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí, esse cara, o G Profeta, a gente não sabe se é Guilherme ou se é Gabriel Profeta, então vamos tratar para ele de G Profeta. E descubra. Se você sabe qual que é, comenta aí o nome dele. Se você for o Guilherme Profeta, desculpa aí qualquer coisinha. Mas, no geral, é um projeto bacana porque ele pega... Acho que são desses dois, né? Uhum. Eles sobreviveram e vieram... Exatamente. Pro Brasil. E é um projeto brasileiro, na verdade. E é muito importante que conta além da cultura, que fala muitas coisas sobre a história em si. Fala a questão do lado pessoal entre as pessoas, por não saber o que está acontecendo no momento. É interessante. É bacana você falando o contexto histórico, assim, mostra como que os sobreviventes levavam naquela época. Uhum. Porque tem uma pessoa que ela era um bebê, então ela não lembra muita coisa. E tem um outro cara que ele já era daquela brigada de incêndio que tinha por causa dos bombardeios americanos, e ele era um brigadista assim, então ele já tem memórias mais frescas de como é que foi. Exatamente, e além de ter um símbolo que é aquele origami de... Isso, o origami. Eu esqueci o nome de como é que é. Tipo, sabe aquele origami de... É um passarinho. De papel, cisne? Isso. Eu esqueci como é que chama, que conta uma história daquela garota assim que ela tava com câncer, e aí falou que se quem fizesse 1000 desses, tipo assim, poderia um desejo realizado. Aí ela fez vários, mas no final ela morreu. E esses origamis que ela fez meio que representam um símbolo da persistência do ser humano tentar sobreviver. Exatamente. E aí conta bastante coisa. É uma obra bem bacana. Uhum. E também eu acho que é interessante porque você pega uma coisa que, tipo assim, acho que você quer um trabalho acadêmico dele que ele participou do projeto lá para virar quadrinho. Isso, querendo ou não, atrai pessoas de um nicho, tipo assim, que é mais de quadrinho, mais de comics, até um projeto como esse e uma história como essa. Então, exatamente. E além da questão que eu adorei, que foi o final, em relação à morte, contando como se a morte fosse um personagem em relação àquelas todas as mortes que aconteceram no Japão, falando que em relação da tristeza ou de que como que aconteceu. É como se ele foi entrevistar aquelas duas pessoas sobre como foi os dias das bombas. E depois ele vai até a cidade, acho que foi na Hiroshima, perto daquele prédio que sobreviveu lá. E ele, meio que como se ele estivesse entrevistando a morte, ela comentando como é que foi aquele dia. Então, é um final meio lúdico para uma coisa que é bem pé no chão. E tem um final bem lúdico. Quadrinhos não. Agora é você. Vamos lá. Uma leitura que eu achei muito divertida que eu fiz esse ano foi Dai, Fantasia Desoladora, do Kieron Gillen e da Stephanie Hans. Basicamente, como é que eu posso definir isso aqui? Eu gosto muito de jogar RPG de mesa, aquela coisa que você entra lá, você monta sua ficha, tem o bárbaro, tem o clérigo, você enfrenta o dragão, o bardo não ajuda. Tô falando de você, Marcos, você não sabe quem é o Marcos, mas ele sabe quem é. Mas pera, o Marcos ele não joga de bardo, ele joga de mago. Mas mesmo assim ele atrapalha o grupo todo.
Bem, basicamente isso aqui, assim, todo mundo já assistiu Caverna do Dragão uma vez ou outra numa reprise, ou se não assistiu sabe o que é. É assim. E tem aquela questão, você sabe que não tem final a obra, como é que eles saíram de lá? Então, é basicamente isso, o autor ele pensou, eu vou criar uma história parecida onde um grupo entrou eles estavam jogando uma partida de RPG e foram parar naquele mundo. E aí, tipo, eles desaparecem. Eles estão sumindo por 2 anos e meio e do nada eles voltam. Tipo assim, eram 6 pessoas, só voltam 5. Uma delas perdeu o braço e nenhuma delas consegue falar o que aconteceu, onde é que tá o outro cara. E aí passa-se 20 anos e eles têm que dar um jeito de voltar naquele mundo e encontrar esse cara. Tipo, pode parecer que eu tô dando spoiler, mas na verdade isso aqui é o começo da história. E acontece coisa. Só que é um pouco mais adulto do que o Caverna do Dragão premissa. Toca alguns temas assim, mas tipo, é lindo. Eu gosto que a obra, primeiramente que ela é magistralmente desenhada. E ela faz umas homenagens à cultura pop e tudo mais, tipo quando ele traça um paralelo sobre a visão do Tolkien sobre a guerra, que tipo, o Tolkien aparece, e aparece os 4 hobbits, que meio que são a representação dos hobbits do Senhor dos Anéis, e que fala como, tipo, meio que fala como que ele ter participado da Primeira Guerra influenciou ele a escrever Senhor dos Anéis, que era, assim, as pessoas do meio urbano, do campo, indo pro front ali para defender o país delas, por mais que elas, tipo assim, não fossem daquele meio aristocrático responsáveis por aquilo. E aí no final termina, quando ela pergunta, tipo assim, quem é que entraria numa masmorra? Aí ele responde, tipo assim, pessoas melhores que a gente, porque elas acreditavam que o que estavam fazendo era certo e deram a vida delas por aquilo. Talvez, tipo assim, apesar de tudo do que eu falei aqui, é um quadrinho que ele tem, nesse contexto, um viés mais pacifista, mas é muito divertido, os personagens são cativantes, cada um deles, tipo assim, é cheio de problemas e os personagens refletem os problemas dele e termina com um gancho que você pensa assim, caraca, eu preciso ler a continuação. Bem, eu ainda não li a continuação, mas na época não lançou, eu não li porque sou preguiçoso mesmo, porque tá aqui. Mas, bem, é uma recomendação divertidíssimo da Fantasia Desoladora, pode correr atrás que ainda tem, acho que na Amazon, no site da Panini deve achar. E vamos lá, outra leitura que foi muito legal esse ano, Júlia, Aventuras de uma Criminóloga. Eu adoro tudo da Julia Kendall, acho o roteiro do Giancarlo Berardi fantástico. E essa história especial, ela tem, tipo, uma creação a mais que é desenhada pelo Sérgio Top, tipo, o lendário Sérgio Top. E, tipo, é uma obra que, basicamente, a Júlia, ela está investigando um caso numa casa de repouso, onde um dos idosos lá é encontrado, tipo assim, morto, ele foi espedaçado, espalhado por vários lugares. Nossa. E, tipo, uma coisa que chama bastante atenção da mídia, tem os carceiros, ela tem que descobrir o que aconteceu e por que alguém mataria alguém que já tinha câncer em estado terminal, ele já estava para morrer, mas por que alguém mataria ele com essa crueldade? E também trabalha um pouco o tema do abandono de pessoas com mais idade, como se elas já não tivessem mais prestígio perante ao mundo. Tipo assim, ela envelheceu ali, ela não segue mais pro nosso mundo, gente mais sozinha, assim, esse abandono que existe a essas pessoas. E é uma obra, tipo, que quando chega no final e você entende, assim, meio que você pega a reviravolta, você fica assim, tipo, você para pensar um pouco sobre o tema. E o Giancarlo Berardi, o roteirista, ele tá arrebentando como sempre. Eu não li uma história ruim desse cara até hoje. E o Sérgio Top é o Sérgio Top, ele é um monstro desenhando, então... É até no nome dele, Top. Top. Acho que todo mundo que fala sobre o Sérgio Top já que faz essa piada. Agora minha vez foi James Mizobar, do Corvo, que é uma história que marcou muito pra mim na tristeza, em relação à tristeza e melancolia, que foi questão em relação do livro. É uma coisa bem marcante, que olha, o design em si é uma coisa preto e branco, amo preto e branco, e é uma coisa bem marcante em relação, porque a história, ele fala mais de um cara que perdeu a sua mulher. E isso se constrói, e ele procura saber a questão por que mataram ela, o que aconteceu e a culpa que ele sente.
Então ele é até em relação desenhado como se fosse tipo a tristeza, a culpa. Essa coisa, essa máscara meio como quase como esse sorriso assim meio como se pintado. ele conseguisse ter o sentimento além da culpa. Mas isso no caso e é uma história que ela cresce muito quando você lê, tipo assim, é uma história que você não pode pular o prefácio ou o prólogo dela, por causa que o James O'Barr, o autor, quando você entende o que o corvo significa, esse personagem que é meio que o desabafo dele sobre o que aconteceu com a namorada dele, tipo, e que é ele colocando pra fora o fato dele ter perdido a namorada dele, do próprio autor ter perdido a namorada, que é a terapia dele, ele mesmo fala que se arrepende de muitas coisas da maneira como ele escreveu essa história. Que basicamente o corvo, o personagem, ele meio que volta dos mortos para poder vingar a... Ele morreu com tanto ódio no coração porque ele não conseguiu salvar a mulher que ele amava. Aí ele volta e vai vingar, vai atrás desses caras, vai fazer eles pagarem. E na vida real, o autor e a namorada dele, tipo, ela morreu no acidente de carro quando ela foi buscar ele por causa que ele estava com a carteira de motorista fora da validade, e aí ele não podia ter lá, e quando ela foi fazer de carro, então ele se culpou muito por isso, por ter perdido ela. Então, quando ele escreveu essa história, ele estava muito amargurado, e, tipo, que é meio que ele colocando tudo aquilo que ele sentia, e tipo, tem uma página aqui que meio que mostra essa sensação da impotência, que é aquela do cavalo preso nos arames, porque ele tá vendo uma coisa tão bela, tão pura ali, machucada, e ele não consegue fazer nada para salvar, que foi a sensação que o protagonista tem ao ver os bandidos lá quando mataram a namorada dele. E tipo, eu não tô conseguindo achar aqui a página. Acho que tá lá no final. Mas Tá lá no final. Aqui, ó, aí, a relação do cavalo. Quando ele vê o cavalo preso ali nos fios de arame farpado, ele não consegue fazer nada. Ele tá num trem e vê um cavalo preso nos fios de arame. É bem triste, é pra chorar, é ler pra chorar. Vamos lá. A minha próxima leitura que me marcou esse ano foi Cromáticas, do Jorge Zentner e do Rubem Pelerreiro. E apesar da capa, não tem nada muito, assim, erótico na história, é só a capa que é usando assim, que é uma antologia de 5 histórias. Cada história tem como temática uma cor diferente, então tem, tipo assim, uma história que é focada no amarelo, outra que é focada no rosa, outra que é focada no azul. E todas elas, tipo assim, tem uma que é focada no verde, uma que é focada no cinza. E todas elas são histórias curtas. E histórias que propõem uma reflexão. Tipo, a primeira, a gente vê uma criança brincando com um trenzinho de brinquedo. E aí a gente vê o padrasto dela num trem, na vida real. E, tipo, eu comentando sobre essa criança e tudo mais, como ele quer ser um pai pra ela. E aí vai contando essa relação e no final meio que deixa subentendido de que a criança conseguia controlar o que acontecia com o trem que o padrasto estava no jeito que ela brincava. E que ela não gostava do padrasto. A segunda conta a história desse peixe, do Blue. E, tipo, de como a estranha paixão que ele desenvolve pela dona dele. Que é uma história. A terceira, Pink Neon, conta a história de um cara que volta anos depois para um hotel onde ele trabalhou e que é tipo, onde teve um crime e ele foi condenado pelo crime, só que você descobre que ele é inocente, mas você não sabe por que ele aceitou ser condenado. E é uma história excelente também, acho que é a minha segunda favorita, só perde para a do Blue. Essa aqui, que é Le Mont Blanc, eu acho que ela tem uma coisa meio realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, por causa que é basicamente um lugar onde o tempo não passa, e aí esse grupo vai lá para ver um cara que não deixa o tempo passar, e aí você, tipo, acompanha esses personagens, você não sabe quem é que eles são, e no final é uma história, tipo, que do nada fica de noite, e meio que deixa, tipo assim, quando você lê você entende por que do nada fica de noite, que o tempo passou finalmente, e é uma história muito boa, é uma história meio maluca, assim, você tem que parar pra pensar. E tem Cinza e Vermelho, que conta a história de um cara meio frustrado com a vida dele, que se imagina como um herói e tudo mais, e mostra, tipo assim, que essa coisa da imaginação dele ultrapassou dele querer ser esse herói de faroeste e tudo mais, ultrapassou a verdade dele deixar as coisas misturarem, e aí ele acaba tomando uma decisão horrível. Mas isso aí vai ficar no deixar aberto. É uma recomendação muito ótima, saiu pela editora Trem Fantasma e fica a recomendação. E um clássico que eu não esperava que fosse mexer tanto comigo quanto mexeu é
O Diário do Chaves. Aí já é um livro do Roberto Gomes Bolanos, escrito pelo criador do Chaves. Chaves, o personagem que a gente tanto viu aí nas milhares e milhares de reprises. E, tipo, isso aqui é realmente a história do Chaves da série, só que ela conta passagens antes do Chaves chegar na vila e coisas que a gente nunca chega a ver na vila que acontece no final. E os olhos aqui me erraram umas 3 vezes enquanto eu li isso aqui, tanto pela nostalgia, e no final tem uma passagem muito triste, quando você descobre o destino de um personagem da série, que a gente não vê isso na série que acontece com ele, mas aqui fala o que acontece com um desses personagens, e é bem triste, sabe? A gente só viu os momentos felizes do Chaves na série. Aqui mostra um pouco dos outros momentos, e, tipo assim, muitas coisas ficam mais nítidas e é espetacular. E outro momento que marcou muito pra mim foi no prefácio escrito pela Florinda Mesa, que era a esposa dele, que interpretava a Dona Florinda, onde ela fala quando eles estão chegando num avião para poder ser recebidos, tipo assim, num lugar na Colômbia tinha 3 milhões de habitantes, tipo assim, eles foram recebidos por 3 milhões de pessoas de Bogotá, assim, o Chaves. Aí você pensa, ela fala assim, as pessoas que foram recebidas aquele dia não eram um político, não era um atleta famoso, não era um santo papa, era uma criança pobre, e elas foram lá para ver ele, entendeu? E, tipo, é um texto muito emocionante que fala sobre esse personagem que marcou a gente. Então, é uma leitura, tipo assim, é um livro curtinho, você lê ele rápido, e ele também tem umas ilustrações que foram desenhadas pelo próprio Roberto Gomes Bolanos, que é do personagem. Então, tipo, é um texto, é divertido, é hábil, a gente pega essas gagas, essas piadas clássicas que tem na série, e é muito bom. Vale a pena ir, vão lá, corram atrás de ler, que esse personagem, acho que marcou tanta gente. Com certeza. Agora o meu é O Mensageiro Verde Cinza, de Schwartz e Young. Que na verdade eu adoro livros de histórias, então isso, além de ser um livro, é um lindo quadrinho. Esse quadrinho com essa temática mais histórica. Exatamente. Que é nada menos do que a história do nazismo em relação àquele tempo. Basicamente, esse livro, esse quadrinho, conta a história do Spirou, que é um personagem famoso das BDs, das quadrinhos franco-belgas, que, tipo assim, nessa coisa mais dele ter sido redescoberto e redesenhado por novos artistas. Então conta uma passagem do Spirou durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto ele o hotel que ele trabalhava foi ocupado pelos nazistas, e ele estava trabalhando para a resistência lá, para os belgas, e passando informações dos nazistas. E meio que mostra tudo. É uma aventura que tem um pano de fundo mais pesado do que as outras aventuras do Spirou, porque normalmente as aventuras do Spirou é uma coisa bem tintim. Aquela coisa assim, é uma aventura, é mais pretencioso, mas aqui toca numa temática bem pesada, e o final dela, tipo assim, é meio agridoce de certa forma, por causa do final de uma personagem lá que ele conhece. E é engraçado por causa que ele chama o Mensageiro Verde Cinza, porque as roupas que o Spirou usa tradicionalmente são vermelhas. E aqui ele está com esse uniforme verde cinza, que é por causa dos nazistas, assim, que é alguma coisa mais militar. Então ele tem que trabalhar ali. Tanto que tem muito essa questão de, no final, ele, apesar de ter ajudado o exército ali, tipo assim, os revolucionários belgas a reconquistarem a cidade, ele é acusado de ser um colaboracionista, de ter ficado do lado dos nazistas quando a cidade é retomada, e no final tipo assim, eles liberam ele assim, mas ele fica com uma imagem meio suja. Então ele fez o que era certo, mas por tanta desconfiança, por ser um clima tão pesado, o máximo que ele consegue depois é sair, e como se nada tivesse dado errado, mas muita coisa deu errado pra ele no final ali, e é uma história que, tipo assim, o fim não é muito otimista, mas é divertida. Divertida ao mesmo tempo, tem a história que te faz pensar em certas coisas. Vamos lá. O próximo da lista é um que nós dois lemos, que a gente gosta muito. A gente gosta pra caramba, então, que é da Dark Side, Aurora nas Sombras, que é uma obra, tipo assim, que ela te prende muito fácil, por causa que no começo você tem esses bichinhos assim, fofo, bem desenhado, com esse traço mais infantil. Eles estão conversando, tomando um chá ali. Aí o lugar que eles estão começa, tipo, a desmoronar, cai tudo.
E aí eles vão lá e, tipo, saem desse lugar, vão correndo quando saem, tá chovendo. E aí quando você descobre onde que essas criaturas estavam, que elas estão saindo de dentro do cadáver de uma garota que morreu, a obra, ela pula dessa coisa meio fofa para um macabro muito rápido. E aí você vê essas criaturinhas tendo que sobreviver, né, nessa floresta onde essa garota morreu e começam a usar, tipo, as coisas que ela tinha na bolsa ali para poder sobreviver. E aí tem vários personagens assim e começa a virar uma coisa meio de sobrevivência, uma coisa meio o Senhor das Moscas, que você coloca essas pessoas assim, uma hora quando os recursos começam a acabar, começam a ficar com fome, elas começam a tomar uns atos ali muito violentos e a obra ela vai pegando um tom muito pessimista, muito fácil. E tipo... É muito engraçado, é porque o desenho em si é muito fofo, aí quando você vai ler na obra, cada vez vai ficando, tipo, mais macabro, violento e quando você chega no final, tem aquele final assim, tipo, aparece uma personagem, que é tipo uma princesinha, que ela é insuportável. Nossa. É insuportável. E nisso a protagonista ela vai aturando coisa. E quando chega no final, a decisão que ela toma, quando essa princesinha volta lá, e o que ela faz com ela é tipo... É triste. Não é triste não, é triste daquela princesa. Ela Ela é odiada. Ela é cancelada. Ela é cancelada, essa é boa. Mas, tipo, pra quem tá procurando uma coisa, tipo assim, uma fábula mais macabra, uma coisa assim, nossa, é excelente. Aí, vamos lá, tem Julia Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, volume 18. E, tipo, eu gosto muito das histórias da Julia, mas essa aqui, assim como a outra, são as que mais me marcaram. Essa aqui, o que aconteceu? A Julia Kendall já enfrentou serial killers antes, pessoas que matam assassinos em série. E aqui ela apresenta um termo que eu nunca tinha visto falar, que é um spree killer, que diferente do serial killer, que mata muita gente ao longo de muito tempo, com o mesmo método, o spree killer é alguém que chegou numa situação da vida autodestrutiva, que ele, tipo assim, tá quase pronto para se matar e tudo mais assim, e ele decide ir pro acerto de contas. Então ele mata muitas pessoas num período de tempo muito curto. Ele foi pro dia de fúria e todo mundo que passa no caminho dele pode ter uma vítima potencial. Então a maneira como a tensão fica trabalhada nessa história é muito grande, porque a história começa com esse spree killer e, diferente das outras histórias da Julia Kendall, que ela tem, tipo, às vezes até meses para poder resolver um caso, que ela quer descobrir como aquela pessoa morreu, aqui não, aqui ela tem um tempo para poder descobrir para onde que esse cara vai, de onde ele está indo. Tanto que o nome da história ela é Voltando para Casa, e ela tem que descobrir para onde que esse cara está indo. E para tentar pegar ele e impedir que ele vá matando mais pessoas. E aí, enquanto isso, você vai vendo o spree killer passando por vários lugares, encontrando várias pessoas, e você pensa, caraca, ele foi matar essa pessoa, e você presta atenção, porque às vezes ele mata, às vezes não mata. E aí quando você vai descobrindo a história dele, tudo mais assim, você vai vendo, tipo, que esse cara, tantas coisas aconteceu com ele, é uma história bem, tipo, você termina de lá e você fica assim, caraca, tipo, mas é pra quem curte essas histórias de investigação criminal, nossa, fantástico. Agora a minha é Jovem Titã Raven, da Cami Garcia. E desenhado pelo Gabriel Pico, vale dizer, e brasileiro. Eu curto muito desenhos, adoro os desenhos animados, e um da minha vida foi o Titãs. E uma das personagens preferidas minhas é a Ravena. E é muito interessante que é um quadrinho contando a história por fora, né? Não é em relação ao desenho. Não segue cronologia nenhuma. É como tá reinventando a personagem. Exatamente. E é incrível porque ela tá jovem, porque no desenho ela fica. Aí em si é uma história contando sobre mais a vida dela. Tipo, a vida dela no colégio e tudo mais. E tipo, ela tendo que lidar com descobrindo os poderes dela. E aí ela tem uma mãe adotiva, uma irmã adotiva. Primeiro amor, tipo assim, o pai dela, que todos conhecem. O Trigon. E aí, tipo, vai mostrando essas desventuras e tudo mais que vai acontecendo com ela. E, tipo assim, quem curte a personagem mais clássica, a origem clássica, talvez vai olhar pra isso aqui e pensar. Mas mais atualizado. Mas se você der uma chance, tipo assim, e tentar ver isso aqui por outros olhos, você vai encontrar uma história, tipo assim, divertida. E eu achei divertido. Eu gostei bastante. E uma história não é ruim, né?
mas também não é aquela Ravena tradicional. Aquela super poderosa, tudo E mais. nem o sequer um desenho, porque eu desenho nem é. E também, tipo, mas não espera ver outros personagens dos Titãs aí. Você vai ver um personagem assim, que já é clássico dos quadrinhos ali que vai aparecer. Mas, no geral, é mais sobre a Ravena ali e sobre os projetos da Camille Garcia com o Gabriel Piccolo de reinventar todos os Titãs. Exatamente. Vamos lá. Essa próxima indicação é algo que uma iniciativa brasileira que eu adoro pra caramba. Eu rio muito. É uma obra que me deixa feliz. Oxente, do Renato Guimarães, publicado pelo Estúdio Arma. Isso aqui foi financiado via Catarse. E Oxente é basicamente, pega o shonen de ação que você mais curte aí e dá uma brasileirada nele. Em vez de ser um samurai, coloca um menino ali, no contexto do cangaço, coloca uma coisa meio cômica e tipo, muita gente já vi falar sobre, tipo assim, já falou sobre isso. Eu também falo isso, que tipo assim, é basicamente o One Piece brasileiro. Até pelos designs mais diferentes assim, porque eu vi umas imagens do autor desenhando um outro mangá recentemente, e lá ele desenha, tipo assim, o traço dele, ele tem um traço mais convencional para anime, só que aqui ele realmente está fazendo esse traço mais caricatural e ele não esconde, tipo assim, em momento nenhum que ele está homenageando One Piece, que ele está homenageando Naruto, porque tem umas referências aqui que são bem escrachadas, mas você pega que elas são mais, tipo assim, homenagens e inspirações assim, e, querendo ou não, a história ela tem muita brasilidade. Tipo assim, ela homenageia vários personagens que a gente tem, tipo, na nossa cultura mesmo, coisa muito tradicional, tipo, o Mazzaropi, o Padre Cícero, o famoso Padre Cícero aparece nessa história, e aí tem esse personagem assim, que ele quer lutar, tipo, ele quer ser o maior herói do Nordeste, essa coisa meio maior rei dos piratas, ser o Hokage, essa coisa assim. E é uma representatividade do Nordeste, né? Porque... E tipo, é muito divertido. Nossa, vai na fé. Eu só queria que saísse mais volume disso por ano. Até agora, 2 anos saíram 2 volumes, sei lá, podia ser tipo One Piece sair 3 por 4 por ano, 20, sei lá. Pera, sou eu? Agora você. Bom, outra leitura muito marcante para mim esse ano foi A Lanterna de Nix, da Kanta Karama, lançado pela editora Pipoca Nankin, que é tipo... eu não sei por onde começar para descrever essa história. É uma história assim, conta a história agora esqueci o nome dela, ela é tão marcante que eu nem lembro o nome da protagonista. Mas tipo, conta a história dessa garota, que ela tem uma habilidade que quando ela encosta num objeto, ela sabe de quem ele foi ou de quem ele vai ser. E nisso ela consegue um emprego numa loja de produtos importados no Japão, logo no começo da abertura do Japão, porque o Japão foi um país fechado durante muitos anos para o resto do mundo. Aí lá por volta de 1860, 70 assim, eles abriram os portos, meio que foram forçados a isso. E aí quando começou a chegar coisa de fora, produtos exportados, isso era tipo coisa de luxo no Japão, e ela, por causa dessa habilidade dela, ela consegue um emprego nesse lugar. E aí você vê vários personagens que são apresentados a ela ali, muita coisa vai acontecendo, e tipo, é uma história de uma responsabilidade tão grande que tipo, você gosta muito dos personagens que tem. Tem diversas homenagens a Alice no País das Maravilhas na obra. E, no geral, tipo, é tipo assistir um filme do Estúdio Ghibli, sabe? Essa sensação de, tipo, Castelo no Céu, a gente rir, que isso assim, é tão bonito, é tão leve e, ao mesmo tempo, é tão divertido, os personagens são tão carismáticos, é um gibi que dá vontade de morar dentro dele. É um que fica a recomendação, aliás, que você não leu isso aí. Esse daí não li. Esse é do livro Espada de Vidro, da Victoria... Aveyard. Na verdade, isso é uma coleção. Esse é o livro, acho que é o 2. Que é literalmente uma história maravilhosa. É grande, mas você lê uma coisa rapidez. Que conta sobre em relação a uns povos que são divididos pelos sangues. Suponho, sangues azuis e sangues vermelhos. Na verdade, são sangue prateado. É tipo um povos que tem poderes, vários poderes, e tem os que não tem poderes, que infelizmente são os mais pobres, os humilhados. Basicamente, é tipo, pega X-Men e mistura com contos de fadas, de princesas, desse negócio assim, de aristocracia, essa coisa
bem a seleção. Eu Exato, achei a seleção com com poderes. X-Men. E aí, só que diferente de X-Men, que são os com poderes, são os oprimidos excluídos, aqui não, os com os poderes, os prateados, porque eles têm realmente o sangue prateado, eles oprimem os que têm sangue vermelho e eles que mandam a sua nobreza ali, porque se alguém for contra eles, eles têm poder e tudo mais. E aí conta a história da protagonista, o nome dela é Mary Barrow, né? Isso. Mary Barrow. E eu, na verdade, eu só li, você já leu os 4 livros, só li os 2 primeiros. Então, É muito bom. só não dá spoiler. Mas aí é isso, tipo assim, conta sobre a Mary Barrow, por causa que ela é uma vermelha, mas ela descobre que ela tem um poder e isso começa a ameaçar os prateados ali. E aí começa a entrar Nossa. um jogo, o primeiro livro termina com Nossa, e é surpreendente, porque a autora, você lê, você fala assim, não. Você pensa que você vai seguir em linha reta. A autora te dá diversas linhas, você fica surpreendendo toda hora que você vai lendo, você não quer parar de ler, de tão bom que é. E, tipo, exatamente, tipo assim, esse aqui é o segundo livro, então ele é depois na minha opinião, uma das maiores traições que eu já li nos livros. Exatamente, você me surpreendeu porque foi, tipo, uma traição atrás da outra, e foi, gente... E tipo, aí tem, ela meio que junta com um povo da revolta ali, só que ela vê que eles também não são flor que se cheira, e aí começa a acontecer muita coisa, e ela tem que tomar umas decisões, e aí tem a cena de briga, tem... Nossa, é muito bom. É uma coisa horrorosa, tem um romance legal. E tem, como é que é o nome tem os Maven, o Maven e o outro eu esqueci. Eu acho que a gente lembra do Maven pelo mesmo motivo, né? Mas não vamos dar spoiler, não. Mas é tipo assim, é muito bom. É tipo, eu assistiria um filme desse. Tipo, depois de todas aquele monte de filme que a gente teve de distopia adolescente, tipo, Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner. Divergente e Maze Runner eu acho muito ruim, agora Jogos Vorazes passa. Eu acho que eles poderiam dar uma chance pra outra coisa do gênero com um desses aqui. Exatamente, seria bom. Vamos lá. Acho que esse você já leu também, né? O próximo. Sim. Love Kills, do Danilo Beruti. O Danilo Beruti desenha muito. E isso aqui é simples, vou explicar simplesmente como que é. É uma história de vampiro, só que se passa em... Se passa na realidade. São Paulo. Eu não reparei que passava em São Paulo. Sim, é um dos pontos, assim, passa no Brasil, pela cidade ser grande, do jeito que é, assim, meio que fica subentendido que é São Paulo. Ah. E aí, a história é basicamente assim, a gente tem essa vampira, e a gente acompanha como é que é a vida dela em São Paulo, você não sabe que ela está sendo atacada por um outro grupo de vampiros, você não sabe por que eles estão atacando ela, mas eles estão atacando ela. E aí eles decidem, tipo, um outro cara que tava ali, tipo... Aleatório. Aquele maluco azarado que poderia muito bem ser você que está assistindo aí, que ele só deu vacilo de cair no lugar errado, acaba se envolvendo com essa vampira, e aí eles têm que lidar com esse grupo de vampiros que estão atrás dela. E pra achar, nossa, que coisa meio fuleira, tudo mais assim, mas não, é muito bem feito, é muito respeitoso com a mitologia do vampiro, diferente de certas obras aí, acho que você sabe qual que eu tô falando, né? Então, pra quem curte obra de vampirismo e tudo mais assim, é um prato cheio, é muito divertido, a protagonista é daquele tipo marcante, e de novo subverte algumas coisas do gênero, porque quando chega o vampiro lá, meio que o antagonista principal, a gente vê quem ele é, a gente entende que tem uma subversão bacana de o mestre do vampiro, com o vampiro que foi criado por ele, e o peso que isso vai causando assim, essa coisa da vida longa também, e é muito bacana. Eu falo mais um? Não, falo mais ainda, né? Vamos lá para isso aqui que não podia ficar de fora. Tomie, do Junji Ito, que esse aqui, tipo assim, é a obra de terror que marcou o meu ano, porque poucas obras me deram pesadelos de verdade até hoje, de eu dormir e sonhar com aquilo. Uma delas foi Tomie, do Junji Ito. Meu Deus, que coisa, tipo, é meio perturbado de certa maneira. O Junji Ito, tipo, sei lá, olha isso, ele faz umas coisas de terror que é tipo, só ele consegue fazer. E a Tomie é basicamente assim, a Tomie é esse monstro, sério, você não sabe que monstro ela é. Ela pode parecer bonita e tudo mais, se apresentar como sendo uma humana, assim, normal, mas ela é um tipo de criatura e você não sabe que tipo de criatura que ela é. E ela é uma coisa, tipo, um ser que
as pessoas simplesmente têm vontade de matar ela. É isso. Especialmente os homens. E ela tem um charme dos homens, mas usa para controlar eles. Só que sempre que matam ela, alguma coisa muito macabra acontece depois e as coisas vão piorando e vai escalando. Só que assim, é o tipo de história que você lê e quanto mais você lê, mais você quer ler e tipo, não há um terrorzão. Tipo, qualquer um que curte terror fica a recomendação, vão atrás de Tomie. Tipo, eu tô falando muita palavra tipo agora, acho que é porque eu tô sendo muito autêntica. Mas é excelente. Vão na fé, Tomie do Junji Ito. Agora, o meu é Solitário, de Chaboté. Do Chaboté, Christopher Chaboté. É um livro, ele não tem, acho que, fala. Ele tem só Tem os caras do algumas barco. palavrinhas. Os caras do barco lá. Mas... É uma história muito linda que faz você pensar literalmente sobre essa vida. Fala sobre... Solidão. Literalmente, solitário. Fala muito sobre solidão, a questão de julgamento. Que ele é uma pessoa que tem alguns problemas, que eu não vou dar spoiler. Conta a premissa básica. Como que é o começo da história? Começa a história que ela vive no farol, Tem num lugar isolado. Tem esse cara que vive no farol lá. Ele, na verdade, acho que ele foi deixado lá. Ele foi deixado lá, ele nunca saiu desse farol na vida dele. E é muito engraçado, o que eu mais gosto, que ele tem poucas coisas. Ele foi deixado em um lugar isolado. E toda vez que a maré traz alguma coisa, ele vai pegando pra entender o que significa, o que é. Aí, uma das coisas, né, passam pessoas, só que por causa do problema, as pessoas talvez não vão, acham que é outra coisa. E o que eu mais gostei é a questão que ele consegue encontrar um dicionário. Que lá ele vai lendo as coisas e vai imaginando uns trem muito diferente do que é a palavra. Tipo quando aquela palavra pediatra, o estudo dos pés, aí ele vê alguém tipo assim, medindo o pé da pessoa, depois ele vai pega um pé de mesa, pega um pé de abajur, entendeu? E ele vai imaginando isso, que é legal. E tipo, como ele encontrou uma ocupação para a vida dele, estando tipo assim, ele tá lá há 50 anos que ele tá nesse farol. E ele não conhece o mundo fora. E aí algumas coisas começam a acontecer e afetar. Afetar a questão por causa que, além dos caras que chegaram do barco e ele foi tentar, tipo, pedir uma ajuda, olhar o que é, e meio que se assustarem, a questão, acho que tinha um espelho. Mas acho que isso é melhor você não falar por enquanto. Faça um espelho. É spoiler. Mas, tipo, basicamente é uma obra que nem você falou. É uma obra, tipo, incrível, que faz pensar realmente na vida. E até na maneira como a gente julga muitos outros, essa primeira impressão ruim que a gente tem. Vamos lá. O próximo coisa da minha lista aqui provavelmente é a minha série de manga favorita da atualidade, Beastars, volume 16. Nós dois aí que acompanhamos Beastars, tipo, é muito bom. Eu acho que a Paru Itagaki, que é a autora, ela é, nossa, genial. É incrível, ela desenha coisas, Esse é um dos melhores animes, com muita crítica. Tem na Netflix, eu prefiro que vocês leiam. Mas, que tem muita crítica, que é muito interessante. Você vai pensar que é só aquele espaço, aquele círculo daquela pessoa, mas vai aumentando e você vai tendo conhecimento. É verdade, a história ela começa, tipo assim, tem um núcleo muito pequeno, só que depois vai mostrando o mundo ali, e é um mundo bem construído. Basicamente assim, esse Beastars volume 16, ele conta um pouco mais sobre o passado do Legoshi, sobre a questão da mãe dele e da situação que ela passava. É meio spoiler, se você quer saber, Beastars vai ter terceira temporada. Então, se você não quer saber, eu recomendo que você pula uns 2 minutinhos aqui no vídeo para não pegar spoiler. Basicamente, conta um pouco sobre a origem da mãe do Legoshi e o fato dela ser um híbrido de uma loba com um dragão de Komodo. E, tipo, como isso afetou, porque ela teve uma infância normal, basicamente, a princípio, só que depois ela começou, quando ela ficou mais velha, a surgir escamas. E aí você entende que isso foi mexendo na cabeça dela a um certo ponto de que ela se matou. E conta mais ou menos aqui o Legoshi, tipo assim, ele tá ferido nessa parte da história, ele tá meio que desmaiado e tá
pensando, ele no sonho dele, ele encontra com a mãe dele e eles conversam sobre o último dia de vida dela. E tipo, nossa, tem uma passagem aqui dela ter saído, que ela ficava presa no quarto para poder ele não ver como ela estava ficando por causa das escamas. E aí, antes dela se matar, ela vai até o quarto, vai dormir abraçada com ele uma última noite. E tipo, quando você descobre que o Legoshi estava acordado naquela noite, tipo, ele sabia isso, ele só não se mexeu porque não queria que ela fosse embora. E ele fica pensando que se ele tivesse comentado com ela ou virado, tipo assim, falado que não importava como ela estava, assim, que ela talvez não tivesse matado. Mas nossa, é um exorcismo de um passado do personagem que é uma coisa. Tipo, ótimo. Nossa, a Paula Itaga aqui, ela é muito. E fala muita questão do julgamento entre espécies, entre essa coisa de tem que ser espécica, tem que ser da mesma espécie para poder, tipo, assim, a Paula Itaga que ela criou esse mundo com seres antropomorfizados, animais assim, para poder abordar diversos temas tipo, problemáticos que a gente tem de preconceito. Tipo, ela trabalha essas questões sociais de uma maneira que, tipo, talvez a gente faça de refletir sobre o nosso mundo. Então, sobre diversos tipos de preconceito. E, assim como, tipo, é genial. A Paula Itaga que é genial. É você, Sue, agora. É mentira. Esse livro é literalmente... Você tá usando a palavra literalmente hoje, né? Último Voo das Borboletas de da Takahama, a mesma autora da Lanterna de Nyx que eu mostrei. Que é uma história sobre uma mulher que teve que deixar meio que a família, porque eles estavam financeiramente mal. Você tá dando spoiler, você tá dando spoiler. Aí ela teve que ir para um trabalho onde que esse trabalho literalmente é criticado no mundo. Tipo assim, ela era muito criticado. Tipo assim, tem as geishas, que no Japão eram responsáveis por entreter os homens com música, com decoração de poemas e tudo mais. E tinha aquelas que eram realmente as prostitutas, no caso. Tá dando spoiler. Não é spoiler, não é premissa da história. Mas aí a protagonista, ela é uma dessas... Eu esqueci como é que ficou o nome que se usa, que é uma prostituta de luxo. E conta, tipo assim, por que ela faz isso e ao mesmo tempo vai intercalando com a obra de... Assim, vai intercalando entre o conto dela, né, o conto de outros personagens, que é até na junção. E você entende o que realmente aconteceu na vida dessa personagem. Nossa, isso aqui tipo assim, eu chorei no final. É bastante triste e emocionante, né? Porque tem muitas coisas que... Tipo, o final dessa obra, eu não chorei lendo ela. Quando chegou no pós-fácil, onde o autor explica por que chama O Último Voo das Borboletas, tipo assim, aí eu pensei, nossa, era isso. Aí você, tipo, só aquelas lágrimazinhas de canto assim. Muito bom. Também da editora Pipoca e Nanquim, eles publicam muita coisa boa. A arte é deslumbrante, para não dizer outras coisas. É incrível. Fica a outra recomendação aí, O Último Voo das Borboletas, da Kanta Kahama. Agora eu acho que está mais ou menos equilibrado já. Acho que eu falo um, você fala um, e a gente vai assim até o final. Esse aqui eu sou meio suspeito para falar, porque basicamente eu adoro tudo que essa dupla faz. É o T-Rex Zap Zombie, do Marcel e da Marcele Baldi. Basicamente, T-Rex é um compilado das tirinhas que eles publicam no Instagram, que no final sigam eles no Instagram, e no Facebook também, e que conta a história da T. A T, ela é uma jovem tiranossauro nerd, e ela, assim como nós nerds, tem uma série de dilemas. Tem que lidar com coisas como spoiler, tem que lidar com a não deixar as pessoas descobrirem o tanto que você gasta em quadrinhos, porque elas começam a te julgar por isso. Mas E tipo, aqui também esse quadrinho, ele além disso, dessa coisa meio nerd, ele também fala um pouco sobre a questão dessa desinformação, dessas coisas que a gente vive nesse mundo, sobre como as pessoas, elas... Tem um monte de críticas a essa questão mais autoritária, e ao mesmo tempo sempre tudo com muito bom humor. E também ela brinca muito com a metalinguagem, ela tem muita experimentação em certos quadrinhos que ela faz aqui.
E, nossa, sério, vão na fé. Esse aqui, vai no Instagram e T-Rex e lê. Só isso, você vai adorar se você tem problemas porque você tem que ir trabalhar ou estudar no dia seguinte, só que ficou até tarde maratonando série. Isso aqui é para você se identificar. É excelente. E um abraço também pro Marcelo e Baldo, com quem eu de vez em quando troco uma mensagem ou outra, que são super gente boas e tipo, autografaram pra mim, então. Esse aqui é o segundo volume, já tem o primeiro, que é o Spoilerfobia. Esse aqui é o Zap Zombie. Vou na fé, qualquer um dos dois. T-Rex, fica a recomendação. O meu, que foi, eu acho que o último que eu li desse ano. O último que eu li desse ano e que me prendeu foi o Maestro, da autora Manabu Kaminaga. Manabu Kaminaga, e a versão em quadrinhos é do Nokia. Eu acho que era um livro que esse Nokia foi lá e adaptou para mangá. Nokia. É um mangá investigativo, que eu amei em relação, porque você fala maestro, você pensa em música, é uma coisa em relação à música, investigativo, por que raios aconteceu o acontecimento e por que não vai, e ao mesmo tempo que você vai nele, você vai vendo que tá juntando as coisas. Então, eu só li o primeiro, tô doido pra ler o segundo, mas é um quadrinho interessante que fala sobre mais investigação e você fica você fica preso em relação aos acontecimentos e que já vão juntando, que parece ser uma turma de jovens bem antigas que já se conhecia e que se separou, aí depois vai juntando tudo. Esse aqui é aquele que começa com eles encontrando tipo um corpo sentado numa cadeira, né? Exatamente. Até que o corpo já tá 2 anos que tá morto, mas ele tava sentado lá e aí... É uma coisa tipo, do nada apareceu um crime, super mistério, sem cabeça, que é mais estranho. É verdade. Ainda. Eles acharam a cabeça? Não lembro. Esse daí não... Não faz tempo que eu li isso. Mas prende, porque tem uns que não sabem e tem umas coisas que tá muito na cara e algumas pessoas não conseguem ver e você fica naquela coisa de querer saber o final. Será que eles vão conseguir? Aquela coisa assim que você termina e você fica tudo próximo. Exatamente. Não. Eu acho que a próxima indicação de ambos a gente pode fazer ao mesmo tempo, né? Porque, vamos lá, o meu próximo é Beastars volume 12. E o meu Beastars volume 15. Beastars é muito bom. É. Basicamente, Beastars volume 12, eu acho que... uma coisa que eu sempre falei pra mim mesmo, eu adoro obras que eu chego no final e eu leio, tipo, e paro e penso, mas eu gostei disso? Sabe, a obra que te desafia a pensar se você gostou dela, por causa que o final, ele tá indo pra um rumo, você tá gostando, e você fica, isso aconteceu algumas vezes. Aí quando você para pra pensar sobre a obra depois, você passa o dia pensando nela e você fica, caraca, era isso, né? E Beastars volume 12 mostra de novo que a Paru Itagaki ela é muito boa escritora. Porque quando chegou no final do 11, pra quem viu a série na Netflix, é aquele final, depois que eles descobrem quem que é o assassino da escola. E quando você descobre quem que é o assassino da escola, tipo, a história termina, o negócio tem uma ação que você, depois de tudo que ele passou, você para e pensa, isso não parece ser algo que o negócio faria. E aí você fica eu fiquei meio depois de volume 11 sem saber, mas eu tava gostando tanto de tudo que você até então, aí eu li o volume 11 e fiquei meio pensando assim. Aí quando chegou o 12 e a autora pega a sua indecisão do volume 11 e usa ela como trampolim para jogar a obra lá pra cima, porque ela subverte um protagonista de mangá de uma maneira que eu nunca tinha pensado antes. Enquanto os protagonistas de mangá normalmente eles começam lá embaixo, eles querem chegar lá no topo, tipo, mas no shonen, embora isso aqui não seja muito um shonen, tem um pouco da alma de um shonen. Aqui você vê um protagonista que ele estava nessa mesma crescente de um protagonista de shonen que está ficando mais forte, está evoluindo nas ideologias e tudo mais, e aí no volume 11 ela derruba ele, e aí depois no volume 12 você tem que ver esse cara recomeçar, porque agora o que ele queria antes tornou impossível. Por causa das ações que ele fez para fazer o que era certo. E a maneira como ela joga o subverte esse volume 12 é incrível. E na capa aqui nós temos o nosso querido Legoshi, agora com uma cicatriz no olho, e esse casaco estilo James Dean, que assistiu Juventude Transviada, pegou a referência, embora o filme seja velho, mas no geral é isso, vale muito a pena. Beastars, pode pegar e ver na fé. Ou ler na fé, no caso, se você não quiser ver o anime. Se você tiver preconceito com o anime 3D.
O meu é volume 15. Eu gostei muito na questão que fala sobre o avô que aparece na primeira temporada. O avô, ele não aparece nas duas temporadas da série, ele só vai aparecer, vai ser a terceira agora. Isso pode ser um spoiler. Isso pode ser um spoiler. Na verdade, assim, eu acho que a gente não deu um alerta de spoiler. Assim, alerta de spoiler, meio atrasado aí, provavelmente você pegou um spoiler aqui do volume 12, mas pula um pouquinho se não quer tomar spoiler. Exatamente. Eu gostei porque vai aparecer o avô do Legoshi e ele é um híbrido. O Legoshi é um híbrido, no caso. Não, o Legoshi ele é filho de um híbrido com um lobo. Ah, é verdade. O avô do Legoshi, ele, tipo... O poder dele é tão foda. Tipo assim, ele é um dragão de Komodo, então ele é literalmente ele tem veneno dentro do corpo dele e você vê como ele é uma pessoa que tenta viver aí em sociedade sem representar o mal. Triste, porque ele é meio... De certa maneira, ele tem uma segregação pra ele, onde quando ele chega numa lanchonete, ele tem que sentar no fundo, separado, num lugar ventilado assim. Ele não pode chegar perto de determinadas pessoas, muita gente olha pra ele por ele ser uma espécie venenosa e quer a distância dele. O que, de novo, é outro exemplo que ela usa para traçar uma alegoria com os problemas sociais que a gente vive no nosso mundo. Exatamente. E fala sobre a história do avô dele, em relação também a ele, o Legoshi. E também, olha aqui, um personagem apresenta novo. o Nelo. Quando você descobre que é o Que Nelo. é exatamente incrível. Ele... Não pode dar spoiler. Não dá spoiler. Ele é exatamente incrível dos poderes, mas mais me ou choca. menos poderes. É, mais ou menos poderes. Porque, tipo assim, pra você que nunca viu Beastars, não é show de Poder, Kamehameha, Rasengan. É em relação a espécies. Olha aí, tem dedos das espécies. Mas ele é bem forte e o que me surpreende mais é Porque ele peitou o Yaya, né? E o Yaya é o Beastar atual. Exatamente. Eu Legoshi, né? Que eu fiquei bem triste quando aconteceu. O Legoshi não vacilou no final dessa edição aí, que foi feio. Foi triste. Vamos lá. Uma obra que está aí há muito tempo, que provavelmente qualquer um que faz uma lista de melhores quadrinhos vai ressoar nela em algum momento, só que eu só fui ler ela pela primeira vez em 2021, foi Persepolis, da Marjane Satrapi, que basicamente conta a história da própria autora, que ela é iraniana, e conta como foi a vida dela depois da Revolução Islâmica no Irã, e que o Irã ele foi um país mais progressista do que ele é hoje, porque ele tinha um chardo, mas assim, aí ele foi derrubado lá porque eles eram, tipo assim, é a questão do imperialismo britânico, foi derrubado, só que quando ele foi derrubado, em vez de colocar uma república, os militares juntos, com o apoio das pessoas mais... Eu posso estar falando um monte de bobagem aqui, eu não sou historiador não. Mas eles, junto com as lideranças muçulmanas, declaram lá uma nação muçulmana e acabam criando essa questão, assim, então as pessoas, as crianças, as mulheres têm que usar burca a partir de então, e é meio difícil no começo. E aí começa a mostrar um pouco sobre essa opressão que tem, essa diferenciação, o machismo, que tem, e vai contando a infância dela, até ela crescendo, indo para a Europa, aí voltando para o Irã, estudando, todas as dificuldades dela na vida dela, até ela, tipo assim, chegar onde chegou e se tornar essa artista. É uma obra, tipo, fantástica. Tem uma animação que foi indicada inclusive ao Oscar, dirigida pela própria Marjane Satrapi, que hoje em dia ela é diretora de cinema. Inclusive ela lançou um filme que fala da Marie Curie na Netflix recentemente, e é fantástico. E principalmente hoje em dia, depois do que aconteceu no Afeganistão, que o Talibã retomou o país, é meio que um espelho, porque as mulheres que estão lá vão começar a passar pelo que ela passou nessa época. Elas vão ter que lidar com esse radicalismo, impedindo ela de tentar ser o que ela quer. E é fenomenal, um baita quadrinho, acho que é um dos quadrinhos essenciais que a gente tem que ler pelo menos uma vez, assim como o Maus, assim como o Watchmen, no caso dos quadrinhos de super-herói. É incrível, Persepolis. E eu também gostaria de agradecer ao meu ex-editor do Nerd Geek Feelings, site que eu escrevi durante alguns anos. Foi ele que me presenteou com essa edição, então valeu, Rodrigo, lido, e obrigado pela experiência. Agora o meu é Otakoi, o amor é difícil para otakus. Literalmente aqui, o amor é difícil para otakus. E conta histórias de casais, não casais, São mas... 3 casais, no caso Três assim. casais, que não, alguns casais talvez vão formando, algo assim. E
E é literalmente incrível, é ótimo, o desenho é ótimo, perfeito. É engraçado. É muito engraçado. Tem um monte de referência. Referência, memes. Coisa de anime, tipo... É uma coisa mais de um romance. Mas, Só é um romance, tipo mas assim, é um romance gostoso. É leve, naquele romance grudento, pesado. É um romance fofo. Tipo, pra quem tem preconceito de comédia romântica assim, de coisa mais shoujo, vai na fé que isso aqui é divertido demais. Você vê os caras ali, vê que, tipo, tem o cara lá que ele é um otaku de videogame, ele só gosta de jogar videogame, e ele é meio o Hirotaka. Ele é mais fechado na dele, assim, ele não se importa que os outros saibam, não se importa que os gaminhos. Aí a namorada dele é Narumi. Ela não, ela tipo assim, é uma otaka, ela é apaixonada por BL, Boys Love, que é obras de garotos com garotos, e tipo, nisso ela... Só que ela passa no mundo real, ninguém sabe que ela ela esconde. otaka, ela esconde dos outros, exceto dos amigos dela que também são. Mas aí os dois são um casal e... Aí tem os protagonistas que estão na capa aqui, que é o Kabakura e nossa, não tô lembrando. Não comente que eu não sei. E aqui atrás eu não sei. Aí tem o Hirotaki e o Narumi jogando aí, tipo... tipo, aí tem um otaku que é de cosplay, tem outro que é de anime, Exatamente. tem a outra lá que é viciada em videogame e é meio introvertida. E aí tem o irmão do Hirotaka que não é otaku, mas tá na não é, mas tá lá. Tipo, é tanta coisinha, tantas umas piadinhas, umas coisas que tipo assim, se você, eu acho que não tá por dentro do que é o termo otaku, tanto na cultura ocidental quanto na oriental, como um termo mais pesado, taxativo, talvez você não entenda muito bem a comédia da obra, mas eu acho que para qualquer um, apesar de não conhecer todos os temas, assim, vai achar muito divertido. E, se fosse na verdade, seria amor de amor de nerds. Tipo, eu acho que por ser um mangá mais de nicho, eles colocaram o otaku mesmo, mas se eles tentassem vender essa obra uns 20 anos atrás, eles colocariam Amor Difícil para os nerds. Isso. Sou eu? Exatamente. Vamos lá. Temos aqui, eu acho que agora os três, só falta mais três para mim, e os três agora é disparado o meu top 3 de melhores leituras desse ano. Em terceiro lugar fica com Em Ondas, do Agi Dungo, da editora Nemo, que é... Nossa, eu chorei umas 4 vezes nesse livro. A última eu chorei de soluçar. Tipo, foi... Eu tô me revelando muito aqui o tanto que eu choro, né? Tá meio... Tá ficando comprometedor esse livro. Mas, basicamente, assim, essa obra conta a história do próprio protagonista do Agidum. É uma carta de amor dele ao surf, o esporte, e também a namorada dele, porque ela foi o motivo dele chegar no esporte, e também porque foi isso que uniu muito os dois. Quando ela pegou, a namorada dele pegou... Ela tinha câncer, e estava um câncer, tipo assim, que estava espalhando, estava chegando no estado terminal, e meio que ele faz essa obra quase como uma carta de amor para a namorada dele e para o esporte, que de certa maneira uniu os dois. E é uma obra que ela... a arte dela, ela usa muito tons, tipo de verde, mais, tipo uma tonalidade das ondas do mar, essa coisa assim. E é lindo, e quando você entende o porquê do título Em Ondas, tipo, se você não se emocionar, o mínimo que seja lendo isso aqui, seu coração é de pedra. É incrível, é disparado uma das melhores coisas que eu li em 2021, tá lá, top 3, merecidamente. Era um dos meus níveis favoritos, que tá em segundo, que é o Jogador Número 1, que tem filme, é muito bom o filme. É muito bom, do Spielberg. Aí eu vi o filme primeiro, quando eu li o livro, é melhor ainda, que literalmente fala sobre a relação da realidade virtual no mundo atual. É até interessante, porque a gente está com mais tecnologia no mundo em relação ao Covid-19, também trouxe. Então. Se a gente for levar em consideração essa questão do metaverso que o Facebook tentando emplacar aí, cada vez mais o mundo mais tecnológico, as pessoas se importam menos com a realidade, mais com as aparências do mundo virtual. Tem bastante crítica, porque a questão do mundo virtual, você pode ser quem que você quiser, só que na realidade você não é a pessoa que talvez você queira ser e acaba descobrindo essas coisas. Nossa, é muito bom. É do Ernest Cline. Ernest Cline.
Eu não li esse livro ainda. Deveria Eu só vi o filme, mas eu sei que saiu agora nesse último ano a continuação. E que título melhor para o jogador número 1, para a continuação, do que jogador número 2. Não, e a melhor coisa é o final, que simplesmente o criador que tem um jogo, o criador desse jogo dá uma lição de vida geral sobre o que eles estão vivendo no momento, então é muito bom. Eu tenho que ler muito esse livro. Muito bom. Vamos lá, segundo lugar pra mim, vai pra outro quadrinho. Juquinha, O Solitário Acidente da Matéria, do Max Andrade, que isso aqui é uma terapia, esse aqui. Primeiro que o Max Andrade, ele tá arrebentando esse quadrinho. Eu conheço o Max Andrade porque ele fazia uns mangás, tipo Toss Challenge, de mangá mesmo, show de ação assim. E ele vai e, tipo, aqui ele criou essas tirinhas, tipo, era tirinha de Instagram. Ele ia lá, acho que não sei se toda semana publicava 4 quadros. E tipo, é isso, cada página é um quadro que conta a história do Juquinha. O Juquinha, ele é uma criança punk rocker que tá tendo um dia ruim porque a garota de olhos azuis e cabelos loiros da sala dele falou que ele era você é feio e bobo e brega, tipo, olha essa roupa. E aí ele fica abalado com isso, ele vai pra casa dele e ele fica trancado no quarto porque ele não tá se sentindo bem. Tipo assim, essa questão basicamente é uma obra sobre um dia ruim, é sobre um momento ruim. E não é uma coisa, tipo, que é uma coisa ruim que para os outros pode parecer bobo, mas pra gente afeta a gente. Então é uma obra sobre a gente lidando com os momentos ruins. Só que o Max Andrade, a maneira como ele conta é genial, porque ele abusa da metalinguagem, tipo, de uma maneira tão criativa que o Juquinha começa a ter essas coisas de imaginar onde é que ele tá. E aí ele vai e ele entra no subconsciente dele. E aí ele, tipo, eles usam umas colagens com... É o Péricles, assim. Eles usam umas colagens de... Tipo, o narrador começa a falar com o personagem, tipo assim... E aí ele descobre em algum momento, assim, que ele, tipo, começa a fazer umas zoeiras com mangás clássicos shonen. E aí ele descobre que ele é um personagem de Instagram, que ele tipo assim, que ele é um personagem ficcional que está no Instagram. Ele vê os comentários das pessoas rindo, achando que estão rindo dele, que ele é um palhaço. Aí, tipo, tem QR Code para você ver um vídeo editado lá do Clóvis de Barros Filho perguntando se você tem brilho. Tipo, é muito bom. E aí ele encontra com o autor, ele sai do quadrinho e encontra com o autor da obra, o próprio Max Andrade. E aí, nossa, só que assim, você pensa assim, nossa, que coisa mais boba, besta, assim. Não, sério, isso aqui é uma obra que eu não pensei que fosse me tocar em nada. Mas chegou numa página aqui, quando o autor, tipo assim, a carta aberta ao próprio Juquinha. Tipo assim, que o autor fala sobre o que o Juquinha é pra ele, fala que as pessoas nos comentários não estão rindo dele, e sim se identificando com ele, que elas gostam tanto dele quanto o próprio autor gosta. E aí, quando chegou nessa página que eu vi tudo de comentários de gente falando, Juquinha, a gente te ama, tudo mais, tipo assim, ele é meu punk rock favorito, ele é muito fera, porque o Juquinha, ele tem o bordão dele assim, que ele é muito fera, aqui ó, muito fera. Se você tá vendo aqui, muito fera. E nossa, eu comecei a chorar de soluço, eu falei que eu tô me expondo muito nesse vídeo. Eu comecei a chorar e eu não tava sabendo porquê, eu só tava chorando, tipo, caraca, eu tô chorando nisso aqui, tipo, e no final, essa questão, tipo assim, o Juquinha ele se coloca, tipo, você vai ter dias ruins, uns piores que os outros, mas você vai ficar melhor. E no dia que você estiver mal, eu vou estar aqui pra te ajudar, bem na sua prateleira, eu vou estar na sua prateleira pra te ajudar, entendeu? E aí essa questão, isso aqui é quase uma terapia, é uma coisa para você ler num dia que você tá mal, porque é uma obra que vai dialogar com você sobre, tipo, é muito mais do que um livro, é um amigo na prateleira. E é incrível, a editora Draco tá de parabéns, Max Andrade tá de parabéns, e é uma recomendação para qualquer um. Você gostou ou não de quadrinho, dá para sua avó, dá para seu tio, dá para seu cachorro, dá para sua prima, dá para quem que você quiser, para ler, vai fazer a diferença e vai na fé. Juquinha, O Solitário Acidente da Matéria, do Max Andrade. Agora, primeiro lugar, nada menos, Mordida, de Sarah Anderson. Que é literalmente incrível. Tem humor, é um dos livros que eu gostei, que me fez rir. Tem humor,
ácido, literalmente aqui fala tudo de bom que tem no livro. Tem ele não me deu, né, exatamente um dos meus livros preferidos. E é incrível, é lindo, tem, não menção, mas tipo... Um monte de piada com outras obras. A premissa básica da obra é o seguinte, conta a história de um casal que um é vampiro e o cara é lobo. É um lobisomem. É um lobisomem. Então faz vários memes de talvez outros filmes. Tipo, essa eu vou falar. Tem uma tirinha, são como uma compilação de tirinhas da Sarah Anderson que ela criou sobre esse casal. E tipo assim, tem uma cena que eles estão lendo livros. Aí, eles estão lá lendo Drácula, a vampira tá assim, ó, tipo assim, aquela coisa meio que um clássico. Aí estão lendo entrevista do vampiro, aquela coisa meio emocionada. Aí quando eu tô lendo Crepúsculo, ela tá tipo rindo, tipo, como se fosse uma comédia. E tipo, eles tiram um sarro do Crepúsculo, é maravilhoso. Tipo, é muito engraçado. Tem ainda a questão da junção de um vampiro e um lobo. É muito engraçado. Muito engraçado. É um meme. É incrível. E, em primeiro lugar, eu acho que a obra que mais mexeu comigo esse ano, Guirlanda Rubra, do Eric Santos Cardoso, publicado também pela Editora Draco. A Editora Draco conseguindo o ouro e a prata no meu pódio. É uma história de fantasia ficcional, escrita pelo Eric Santos Cardoso, que ela eu não sei nem explicar por onde começar, como é que essa obra ela é boa. Por causa que, assim, imagina uma história que fantástica e tudo mais, assim, tem magia, tem criaturas, tem espadas, tem lutas, só que isso não é importante na obra, por causa que ela é uma obra que ela é mais calcada na realidade, ela tem um pé no chão. Então eu mesmo fiz uma comparação, porque sim, eu mandei um e-mail pro autor falando tanto que a obra mexeu comigo, e ele me respondeu. Afinal, foi um abraço aqui, Eric Santos Cardoso, não sei se você vai ver esse vídeo, mas se estiver vendo, muito obrigado por essa experiência novamente. Que, tipo, você começa achando que vai ser uma coisa meio, pelo indumentária, a vestimenta deles, uma coisa meio Barry Lyndon, com magia, aquela roupa vitoriana do século XVIII, com magias, lutas de espada e tudo mais. Uma trama mais tradicional, daquela coisa da jornada do herói, sabe? Sim. Que o cara, ele não é ninguém, aí ele vai ter um chamado para aventura, enquanto o mestre se apaixona, salva o grande guerreiro, salva o mundo. Aqui é completamente o oposto. O cara, ele é rico, o cara, ele é de família nobre, ele tá de boa, ele é bonitão, ele é pregador. Mas ele é completamente... Ele não quer saber de aventura, sério, ele pega o chamado de aventura e joga fora umas 2 vezes na obra, assim. Tudo porque ele tem um objetivo, só que assim como a gente faz a nossa vida, a gente não segue um ciclo, a gente não segue uma sequência. Então, eu mesmo falei para o autor lá que eu achava que isso aqui era quase como se fosse um livro escrito por um diretor neorrealista. Uma coisa meio, tipo assim, eu achei que ia ser um Barry Lyndon com magia e acabou sendo um La Dolce Vita, do Federico Fellini, com um Umberto D, do Vittorio De Sica. Que são tipo filmes que são... Tipo, tem magia, o que não é nada neorrealista, mas pela maneira como os personagens são tratados, assim, os erros estão todos tão falíveis quanto nós somos, e todos tão mesquinhos, mas ao mesmo tempo todos tão humanos. E quando chega no final da obra, acontece tanta coisa, e o protagonista tem um fim que eu pensei, eu não quero ver uma continuação disso, porque eu não quero que o protagonista passe por mais nada ruim, entendeu? Porque acontece tanta coisa que é um baita de um livro, disparado a melhor coisa que eu li no ano passado. Então fica uma indicação aí para você que não leu, leia. Guirlanda Rubra, do Eric Santos Cardoso, prova que a gente tem bons livros de autores nacionais. Então fica a recomendação. E bem, essa foi a minha indicação, as minhas leituras principais de 2021. Foi uma baita de uma pilha, eu acho. Foi bastante. Isso aí, então obrigado, Luísa, por ter topado participar por me chamar a esse programa. A gente engasgou um pouco na hora de falar aqui e tudo mais, mas eu acho que isso é uma recordação esse vídeo, até para nós mesmos assistimos depois, e vimos, nossa, em 2021 a gente assistiu isso. E dá umas boas risadas. Dá umas boas risadas, mas se você gostou do vídeo aí, dá um joinha, só comenta, dá um joinha, dá um like. E a gente se vê no próximo vídeo, ou seja, ano que vem, porque eu não gravo muito vídeo. Mas obrigado aí. Até a próxima. Tchau.
E não é que a gente conseguiu.